Você já sentiu que quanto mais se esforça para alcançar algo, mais distante parece estar? Como se estivesse correndo em uma esteira infinita, onde cada passo apenas o mantém no mesmo lugar. Há uma estranha ironia nessa busca incessante. Quanto mais apertamos as mãos para segurar o que desejamos, mais escorrega por entre os dedos. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo a perseguir, conquistar e controlar. Planejamos cada detalhe de nossas vidas como arquitetos obstinados, desenhando mapas meticulosos para nossos sonhos. E ainda assim, quantas vezes nos encontramos diante de portas fechadas, oportunidades perdidas e caminhos bloqueados que parecem zombar de nossos esforços? É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais apertamos os dedos, mais ela escapa. A verdade é que carregamos um peso invisível, o peso do controle, como se nossa felicidade dependesse exclusivamente de nossa capacidade de dobrar a realidade à nossa vontade. Essa busca por controle nos deixa exaustos, ansiosos e, paradoxalmente, mais distantes daquilo que realmente desejamos. E se o segredo estivesse justamente no oposto do que nos ensinaram? E se, em vez de apertar mais forte, a resposta fosse abrir as mãos? E se a confiança, não o controle, fosse a chave que destranca as portas que tanto tentamos arrombar? O que aconteceria se você permitisse que a vida fluísse em seu ritmo natural, em vez de forçar cada resultado? Talvez o que você tanto procura já esteja procurando por você, esperando apenas o momento em que você estará pronto para receber. Não com mãos fechadas em punhos determinados, mas com palmas abertas em rendição consciente. Nossa sociedade nos condiciona a viver em um estado constante de busca, sempre perseguindo a próxima conquista, a próxima promoção, o próximo relacionamento. Crescemos acreditando que o valor está na chegada, não na jornada, na conquista, não no processo. E assim, nos tornamos prisioneiros de uma corrida interminável, onde a linha de chegada se move cada vez que nos aproximamos dela. O resultado? Uma profunda desconexão, não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. Essa desconexão se manifesta como um desalinhamento sutil, mas persistente. É aquela sensação de vazio que permanece mesmo após alcançar o que tanto desejava. É o eco silencioso de "e agora?" que ressoa depois de cada conquista. É o desconforto inexplicável em meio ao sucesso aparente. Reconhece esse sentimento? É o sinal de que estamos vivendo fora de nossa autenticidade, perseguindo metas que não ressoam com nossa verdade interior. O alinhamento verdadeiro começa quando paramos de tentar forçar a vida a se encaixar em nossas expectativas e, em vez disso, permitimos que nossa existência flua de dentro para fora. Não se trata de uma rendição passiva, mas de uma entrega consciente a um ritmo mais natural e orgânico, o ritmo da sua própria essência. Pense em como a natureza opera. Uma semente não se esforça para se tornar uma árvore, ela simplesmente se abre para receber sol, água e nutrientes, e então permite que seu código genético se expresse naturalmente. As estações não lutam para mudar, elas fluem de uma para outra em uma dança cósmica perfeita. O rio não força seu caminho através da montanha. Ele segue o percurso de menor resistência, contornando obstáculos, e ainda assim, inevitavelmente, chega ao oceano. E se pudéssemos aprender com essa sabedoria? E se, em vez de forçar resultados, pudéssemos cultivar um estado interior que atraía naturalmente o que é alinhado com nossa verdadeira natureza? Existe uma inteligência maior operando em nossas vidas, algo mais sábio que nossos planos cuidadosamente elaborados, algo mais profundo que nossas estratégias minuciosas. Quando nos alinhamos com essa inteligência, começamos a perceber que muito do nosso esforço e luta é desnecessário.
Não porque o esforço seja errado, mas porque frequentemente estamos empurrando na direção errada ou no momento errado. A transformação começa quando reconhecemos que nossa resistência ao fluxo natural da vida é o que cria grande parte do nosso sofrimento. O que realmente nos pertence, sejam relacionamentos, oportunidades ou experiências, encontrará seu caminho até nós quando estivermos em harmonia com quem verdadeiramente somos. Não é sobre desistir dos sonhos, mas sobre permitir que eles se manifestem de formas que talvez não tenhamos imaginado, mas que são perfeitamente alinhadas com nossa essência mais profunda. O que realmente significa viver em alinhamento com sua verdadeira essência? É um estado de ser onde suas ações externas refletem suas verdades internas, onde o que você faz no mundo é uma expressão autêntica de quem você é, não uma resposta às expectativas alheias. Este alinhamento não é um destino fixo, mas uma prática contínua de escuta interna e ajuste sutil, como um dançarino que constantemente encontra seu centro de equilíbrio. Quando estamos desalinhados, gastamos uma quantidade extraordinária de energia perseguindo coisas que acreditamos que deveríamos querer. Observe as histórias que contamos a nós mesmos. Quando eu tiver aquele cargo, quando eu comprar aquela casa, quando eu encontrar aquela pessoa, como se a vida real estivesse sempre a uma conquista de distância. Esta é a armadilha da mente que vive no futuro, sempre adiando a plenitude para um momento que nunca chega. O desalinhamento se manifesta fisicamente também, na tensão dos ombros, na respiração superficial, na insônia persistente. Nosso corpo sabe, muito antes da nossa mente admitir, quando estamos vivendo uma vida que não nos pertence. A exaustão crônica é frequentemente o preço que pagamos não pelo trabalho árduo, mas pelo trabalho que drena nossa essência em vez de expressá-la. Já notou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço aparente? Há algo magnético em alguém que vive em autenticidade plena. Não é sorte ou privilégio, é o resultado natural de um alinhamento interno que cria uma ressonância externa. Como um diapasão que vibra em sua frequência natural, você começa a atrair experiências que vibram na mesma sintonia. O caminho para este alinhamento começa com a vulnerabilidade, a coragem de remover as máscaras que usamos para agradar aos outros e nos proteger. É desconfortável, às vezes doloroso, confrontar as partes de nós que abandonamos para sobreviver ou ser aceitos. Mas é nesse confronto honesto que encontramos o solo fértil para o crescimento autêntico. Pense nos padrões em sua vida, nos relacionamentos que se repetem, nos obstáculos recorrentes, nas oportunidades perdidas. Estes não são acidentes aleatórios, mas reflexos de seu estado interior. Quando você persiste em bater na mesma porta fechada, talvez o universo esteja tentando redirecioná-lo para uma entrada que nem sequer notou. Quando você continua atraindo o mesmo tipo de parceiro que o machuca, talvez haja uma lição não aprendida, uma parte sua pedindo para ser curada. A resistência que encontramos no mundo exterior é muitas vezes um convite para olhar para dentro. Cada bloqueio pode ser uma bênção disfarçada. Cada desvio, um redirecionamento para um caminho mais alinhado. Isso não significa que devemos passivamente aceitar circunstâncias injustas ou dolorosas, mas que podemos abordá-las com a pergunta: o que isso está me convidando a ver em mim mesmo? Quando começamos a nos mover com o fluxo da vida, em vez de contra ele, uma sensação de leveza substitui a luta. Isso não significa ausência de esforço. O rio trabalha incansavelmente para chegar ao oceano, mas significa um tipo diferente de esforço. É a diferença entre remar contra a corrente e canalizar sua energia para navegar habilmente com ela. Esta é a sabedoria paradoxal do fluxo. Quando deixamos de forçar, frequentemente descobrimos que nos movemos mais rapidamente.
Quando paramos de controlar, ganhamos uma influência mais profunda. Quando renunciamos à busca frenética, encontramos o que realmente procurávamos. A resiliência verdadeira não vem da força bruta, mas da flexibilidade, como o bambu que se curva com o vento e, portanto, raramente quebra. A prática do alinhamento não é glamurosa. É feita de pequenas escolhas diárias que honram sua verdade. É dizer não quando seu coração não está presente, mesmo quando o sim seria mais conveniente. É seguir sua curiosidade genuína quando ela o chama, mesmo quando o caminho não parece lógico ou prático. É permitir-se sentir completamente a dor e a alegria, o medo e o entusiasmo, sem julgamento ou repressão. Confiar no fluxo da vida é um dos maiores desafios que enfrentamos como seres humanos. Esta confiança é testada especialmente nos momentos de perda, rejeição ou durante os longos períodos de espera, quando parece que nada está acontecendo. Nesses momentos de aparente estagnação ou retrocesso, nossa tendência é retomar o controle com ainda mais força, apertar as rédeas, forçar o resultado, exatamente quando o que mais precisamos é soltar. Pense na última vez em que você enfrentou uma perda significativa, um relacionamento que terminou, uma oportunidade de trabalho que não se concretizou, um sonho que teve que ser abandonado. A dor dessas experiências é real e profunda. Nossa cultura nos ensina a superar rapidamente, a seguir em frente, a preencher o vazio com nova atividade. Mas há uma sabedoria no vazio que poucos reconhecem. O espaço vazio não é apenas ausência, é potencial puro. Assim como o silêncio entre as notas é o que cria a melodia, os espaços vazios em nossa vida criam o contexto para o novo emergir. A natureza nos ensina esta verdade constantemente. O campo deve descansar para recuperar sua fertilidade. A árvore perde suas folhas no outono para conservar energia durante o inverno. A lagarta deve se dissolver completamente em sua crisálida antes de se transformar em borboleta. Você já considerou que aquela porta fechada, aquela rejeição dolorosa, aquele plano frustrado podem não ser falhas, mas redirecionamentos? Talvez você esteja sendo guiado para longe do que é familiar e confortável em direção ao que é verdadeiramente alinhado com sua essência mais profunda. Quando aceitamos que não podemos ver toda a estrada à nossa frente, apenas o próximo passo, começamos a desenvolver uma confiança mais profunda no processo da vida. Há uma inteligência operando em sua vida que é maior do que seus planos. Cada desapontamento carrega em si a semente de uma oportunidade que você ainda não pode ver. Cada fechamento cria espaço para uma nova abertura. Isso não é otimismo tóxico ou negação da realidade, é um reconhecimento do padrão cíclico e regenerativo que governa toda a existência. A espera também é um teste de confiança. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde a paciência é vista quase como uma fraqueza. Mas há um timing para todas as coisas que não pode ser apressado. A semente não pode ser forçada a germinar antes do tempo. O fruto não pode ser obrigado a amadurecer mais rápido. Da mesma forma, há processos em sua vida de cura, crescimento, descoberta, transformação, que têm seu próprio ritmo natural. Nos períodos de aparente estagnação, quando parece que nada está acontecendo na superfície, frequentemente o trabalho mais profundo está ocorrendo abaixo dela. Como a semente sob o solo, que parece inerte, mas está desenvolvendo raízes fortes antes de brotar, você também pode estar em um processo invisível, mas essencial de preparação. O que parece atraso pode ser, na verdade, precisamente o tempo necessário para você estar pronto para o próximo passo. A resiliência verdadeira não é apenas sobre resistir às tempestades da vida, mas sobre permitir que elas o transformem. É sobre encontrar significado na dificuldade, crescimento no desafio, luz nas sombras.
Como o ouro que é refinado pelo fogo, suas experiências mais difíceis podem ser o cadinho que revela sua força e beleza essenciais. Aprenda a ver seus reveses não como punições ou fracassos, mas como parte de um currículo personalizado que a vida criou especificamente para seu crescimento. Aquele relacionamento que terminou, talvez tenha lhe ensinado sobre seus próprios limites e necessidades. Aquele emprego que você não conseguiu, talvez o tenha liberado para uma oportunidade que se alinha mais com seus verdadeiros talentos. Aquele plano que desmoronou, talvez tenha criado espaço para algo mais autêntico emergir. O sofrimento é inevitável na jornada humana, mas o significado que atribuímos a ele transforma sua natureza. Quando abraçamos nossas dificuldades, não como obstáculos, mas como portais, não como punições, mas como iniciações, algo profundo muda em nosso relacionamento com a vida. Em vez de resistir ao que é doloroso, podemos nos perguntar: o que isso está me convidando a aprender? Como isso pode me transformar? O que está sendo preparado através desta experiência? Esta mudança de perspectiva não é sobre negar a realidade ou suprimir emoções difíceis. Pelo contrário, é sobre sentir plenamente a tristeza, a raiva, o medo, permitindo que estas emoções fluam através de você sem definir sua identidade ou determinar seu futuro. É reconhecer que cada emoção, por mais intensa que seja, é como uma onda. Surge, cresce e eventualmente se dissipa, se não resistirmos a seu movimento natural. Nos momentos mais sombrios, quando a confiança parece impossível, comece pequeno. Confie apenas no próximo passo, na próxima respiração. Confie que o sol nascerá amanhã, que as estações continuarão a mudar, que sua capacidade de sentir alegria, embora talvez adormecida, não desapareceu para sempre. Pequenos atos de confiança constroem gradualmente a capacidade para uma rendição mais profunda. Algo notável acontece quando começamos a viver a partir de nossa essência autêntica. O mundo ao nosso redor parece responder de maneiras misteriosas e belas. Portas que antes estavam fechadas se abrem sem esforço. Pessoas que ressoam com nosso verdadeiro ser aparecem como se fossem convocadas. Oportunidades surgem em momentos inesperados, muitas vezes melhores do que poderíamos ter planejado. Você já viveu aqueles momentos de sincronicidade perfeita? Quando você pensa em alguém e segundos depois recebe uma mensagem dessa pessoa? Quando menciona um livro e no dia seguinte o encontra em uma prateleira onde nunca estaria normalmente? Quando uma conversa casual leva a uma conexão que transforma sua vida profissional? Estas não são meras coincidências, são manifestações de um alinhamento mais profundo entre seu ser interior e o mundo exterior. O universo opera através de padrões de ressonância, como um diapasão que faz vibrar outro diapasão na mesma frequência, mesmo sem contato físico. Quando você vive em harmonia com sua verdade interior, emite uma vibração clara e consistente que atrai naturalmente experiências de frequência semelhante. Não é magia ou pensamento positivo superficial. É física quântica aplicada à experiência humana. A clareza que emerge desse alinhamento é como finalmente colocar os óculos corretos após anos de visão embaçada. Decisões que antes pareciam confusas tornam-se óbvias. O caminho a seguir, embora nem sempre fácil, torna-se inconfundível. Você desenvolve uma bússola interna refinada que o guia não através de regras rígidas ou expectativas externas, mas através de uma sensação corporal de sim ou não, que transcende a lógica convencional. Esta clareza se manifesta como uma profunda paz interior, não a paz da ausência de desafios, mas a paz da presença total mesmo em meio à tempestade. É a diferença entre ser arrastado pelas ondas da vida e surfar sobre elas. Os mesmos eventos externos, mas uma experiência interna radicalmente diferente.
O medo, embora ainda presente, muda de qualidade. Em vez de um obstáculo paralisante, torna-se um companheiro familiar na jornada, às vezes até um guia. Você começa a reconhecer que o medo frequentemente aparece não para impedi-lo, mas para assinalá-lo quando está prestes a entrar em território inexplorado de crescimento. Como um guardião no limiar de uma nova experiência, o medo, quando abordado com curiosidade em vez de resistência, pode revelar insights valiosos sobre seus próximos passos. Soltar o controle não significa abandonar a responsabilidade ou a ação consciente. Pelo contrário, significa agir a partir de um lugar mais centrado e alinhado. É como a diferença entre nadar contra a corrente exaustivamente e nadar com ela, direcionando seu movimento com gestos precisos e econômicos. O esforço não desaparece, mas muda de qualidade, de luta para dança, de força para fluidez. Uma transformação sutil, mas profunda, ocorre em seu relacionamento com o tempo. A ansiedade sobre o futuro diminui, assim como o arrependimento sobre o passado. Em seu lugar, surge uma presença mais completa no momento atual, o único lugar onde a vida realmente acontece. Esta presença não é passiva, mas intensamente viva e engajada com o que está diante de você. As máscaras que você usava, os vários eus que apresentava em diferentes contextos sociais, começam a cair, não por um ato de vontade, mas porque se tornam pesadas demais para carregar. Em seu lugar, emerge uma coerência entre quem você é internamente e como se expressa no mundo. Esta coerência é libertadora. Libera a enorme quantidade de energia que antes era gasta na manutenção de diferentes fachadas. Relacionamentos superficiais naturalmente caem, enquanto conexões autênticas florescem e se aprofundam. Pessoas que estavam em sua vida por conveniência, obrigação ou hábito podem se afastar, enquanto aquelas que realmente ressoam com sua essência se aproximam. Este processo de depuração relacional, embora às vezes doloroso, cria espaço para conexões de qualidade muito mais profunda. O trabalho que você faz no mundo também se transforma. Atividades que antes eram drenos de energia tornam-se fontes de vitalidade. Você descobre que é possível servir aos outros não de um lugar de sacrifício ou obrigação, mas de expressão natural de seus dons únicos. O sucesso deixa de ser medido por reconhecimento externo ou ganho material e passa a ser definido pela sensação interna de alinhamento e contribuição significativa. Há uma diferença fundamental entre os desejos nascidos do ego e o propósito nascido da alma. Os desejos do ego geralmente vêm de um lugar de carência. Buscamos algo externo para preencher um vazio interno, para provar nosso valor, para nos sentirmos seguros ou reconhecidos. São desejos baseados na comparação, na competição, na necessidade de controlar as percepções alheias. Já o propósito que emerge da alma vem de um lugar de plenitude, não de vazio a ser preenchido, mas de abundância a ser expressa. É como a diferença entre beber água porque estamos desesperadamente sedentos e deixar a água fluir através de nós porque somos um canal natural. O propósito autêntico não é algo que precisamos perseguir ou conquistar, é algo que já habita em nós, esperando para ser reconhecido e expresso. Muitas vezes, o que achamos que queremos e o que realmente nos fará sentir plenos são coisas bem diferentes. O ego pode desejar status, riqueza, reconhecimento, poder, coisas que a sociedade valoriza. A alma, porém, anseia por expressão autêntica, conexão verdadeira, crescimento, serviço, significado, coisas que nutrem nosso ser mais profundo. Isto não significa que conforto material, sucesso profissional ou reconhecimento sejam inerentemente negativos. Pelo contrário, quando emergem como resultado natural de seguirmos nosso propósito autêntico,
podem ser bênçãos belíssimas. A diferença está na motivação, na energia subjacente à busca. Perseguimos essas coisas para preencher um vazio ou as recebemos como frutos naturais de uma vida alinhada? Quando vivemos de acordo com nosso propósito mais profundo, frequentemente descobrimos que o que recebemos é melhor do que aquilo que originalmente pensávamos querer. É como partir em uma jornada com um destino específico em mente, apenas para descobrir que o verdadeiro tesouro estava em um lugar inesperado, um lugar que nunca teríamos encontrado se tivéssemos seguido estritamente nosso itinerário original. Permita-se considerar, e se tudo aquilo que você perseguiu incansavelmente e não conseguiu alcançar, não era realmente seu para ter? E se cada porta fechada, cada oportunidade perdida, cada relacionamento que não se concretizou fosse na verdade um ato de proteção, não de privação? E se a vida estivesse constantemente guiando você para longe do que é meramente bom, em direção ao que é verdadeiramente seu? O paradoxo é que quando paramos de perseguir desesperadamente o que achamos que queremos, criamos o espaço para receber o que realmente nos pertence. É como parar de correr atrás de borboletas, que inevitavelmente fogem quando perseguidas, e em vez disso, cultivar um jardim que naturalmente as atrai. O primeiro método é exaustivo e geralmente infrutífero. O segundo é sustentável e abundante. Lembre-se, tudo na natureza tem seu tempo próprio. A fruta colhida antes de amadurecer é amarga. A borboleta forçada a sair da crisálida prematuramente nunca desenvolverá asas fortes o suficiente para voar. Da mesma forma, há um timing divino para o desdobramento de seu propósito, um ritmo natural que não pode ser apressado pela impaciência ou retardado pelo medo. Esta perspectiva não é uma rendição à passividade, mas um convite a uma forma diferente de ação. Uma ação que flui de dentro para fora, que nasce da inspiração em vez da obrigação, do alinhamento em vez da ambição. É a diferença entre empurrar um rio, algo impossível e esgotante, e direcionar seu fluxo natural, algo poderoso e sustentável. Considere como seria viver cada dia, não a partir da pergunta "o que mais preciso conquistar ou alcançar?", mas sim "como posso expressar mais plenamente quem realmente sou hoje?". A primeira questão nos mantém perpetuamente insatisfeitos, sempre buscando mais. A segunda nos enraiza no presente e nos convida a uma expressão autêntica e alegre de nossa essência. O verdadeiro sucesso não é medido por quantas coisas acumulamos ou conquistas alcançamos, mas pela qualidade de nossa expressão no mundo. É possível ter todos os trappings de sucesso que o mundo valoriza e ainda assim sentir-se profundamente insatisfeito. Inversamente, é possível ter uma vida externamente simples e sentir-se incrivelmente pleno e realizado. Quando seu propósito está alinhado com sua essência, o trabalho não se sente como um fardo a ser suportado, mas como uma dança a ser desfrutada. Mesmo as tarefas mundanas ganham significado quando conectadas a um propósito maior. E os desafios, em vez de obstáculos a serem evitados, tornam-se oportunidades de crescimento e refinamento de seus dons. A resistência que encontramos quando perseguimos desejos desalinhados de nossa essência é um presente, um feedback da vida indicando que talvez estejamos na trilha errada. Por outro lado, quando seguimos o caminho do propósito autêntico, mesmo diante de desafios, há uma sensação de fluidez, uma qualidade de correto que nos dá a força para perseverar através das dificuldades inevitáveis. No fim, a verdade mais profunda é simples. O que está verdadeiramente destinado a você não passará ao seu lado. O que realmente lhe pertence encontrará seu caminho até você no momento perfeito, nem cedo demais, quando você não estaria pronto para recebê-lo, nem tarde demais, quando sua necessidade já teria passado.
Há uma inteligência operando em sua vida que é muito mais sábia que seus planos, muito mais abrangente que suas estratégias. Pense nas maiores bênçãos em sua vida, os relacionamentos que mais o nutrem, os momentos de alegria mais genuína, as oportunidades que abriram caminhos inesperados. Quantos deles você planejou meticulosamente? E quantos surgiram de forma inesperada, muitas vezes de formas que você jamais poderia ter antecipado? Frequentemente, são os presentes não planejados da vida que mais profundamente nos transformam e alimentam. O convite não é para abandonar seus sonhos ou deixar de agir no mundo, mas para agir a partir de um lugar diferente. Não da ansiedade do controle, mas da confiança no desdobramento natural da vida. É uma mudança sutil, mas profunda, da sensação de que precisamos fazer tudo acontecer, para o reconhecimento de que somos co-criadores com algo maior que nós mesmos. Este é o paradoxo central. Quanto mais soltamos a necessidade de controlar os resultados, mais naturalmente manifestamos o que realmente nos serve. Quanto menos nos agarramos, mais recebemos. Quanto menos forçamos, mais fluímos. Viver a partir desta confiança não elimina os desafios. A vida continua a apresentar obstáculos, perdas, momentos de confusão e dor. A diferença está em como encontramos esses momentos. Não como evidências de que a vida está contra nós, mas como convites para um crescimento mais profundo, para uma rendição mais completa, para um despertar mais pleno. A entrega autêntica não é resignação, não é abaixar a cabeça em derrota ou aceitar passivamente circunstâncias que diminuem sua alma. Pelo contrário, é uma postura ativa e corajosa, de abertura à vida tal como ela se desenrola. Uma disposição para dançar com ela, em vez de lutar contra ela, para co-criar com ela, em vez de tentar dominá-la. Transformação verdadeira vem quando nos permitimos ser completamente presentes com o que é, sem resistência, sem julgamento, sem a constante necessidade de controlar ou mudar nossa experiência. Nessa presença plena, encontramos uma liberdade que transcende as circunstâncias, a liberdade de sermos totalmente quem somos, de expressarmos nossa verdade sem medo, de amarmos sem condições, de vivermos sem arrependimentos. Então, como seria viver desta maneira? Como seria acordar cada manhã não com a pesada responsabilidade de fazer tudo acontecer, mas com a curiosidade serena de descobrir o que este dia tem para lhe mostrar? Como seria liberar as rédeas apertadas com as quais você tem controlado sua vida e permitir que algo maior o guie? O caos que você teme se render ao controle não é o que o aguarda. Pelo contrário, uma ordem mais profunda emerge quando nos alinhamos com o fluxo natural da vida. Como um rio que, sem planejamento consciente, sempre encontra o caminho perfeito através da paisagem, seguindo o curso de menor resistência até chegar ao oceano, sua vida também pode fluir com essa mesma graça natural. Comece com pequenos atos de confiança. Observe os lugares onde você está agarrado, onde a tensão do controle está criando sofrimento desnecessário. Pergunte a si mesmo, o que aconteceria se eu soltasse aqui? O que está tentando emergir que meu controle está impedindo? Pratique a arte de receber tanto quanto a de realizar. Crie espaços de silêncio em sua vida, onde você não está constantemente fazendo, planejando, buscando, mas simplesmente sendo, escutando, percebendo. É nesses espaços que a voz mais sábia dentro de você pode finalmente ser ouvida. Confie no timing da sua vida. O que parece um atraso pode ser uma preparação. O que parece uma perda pode ser um redirecionamento. O que parece um fim pode ser apenas o começo de algo muito mais alinhado com quem você realmente é. Lembre-se, você não é apenas um fragmento isolado em um universo indiferente, mas uma expressão única e necessária de uma inteligência maior que pulsa através de toda a existência.
Quando você vive a partir dessa verdade, o que é seu por direito de nascimento, alegria, propósito, conexão, abundância, flui para você não como uma conquista, mas como um reconhecimento do que sempre esteve lá. O que está destinado a você já está a caminho. Abra suas mãos, abra seu coração, abra sua vida e receba.